Olá, aqui quem fala é a Madu. E no episódio de hoje vamos explorar o multiartista Antônio Bandeira com o entrevistado Anthony William. Olá, eu sou o Anthony William e atualmente estou cursando licenciatura em Teatro pela Universidade Federal do Ceará. Atuo também enquanto bolsista no Núcleo Educativo do Museu de Arte da UFC, MAUC, e além disso desenvolvo projetos na área de atuação, direção teatral e também pesquisas. Anthony, primeiro me fala quem foi o Antônio Bandeira? Antônio Bandeira foi um renomado artista brasileiro que dedicou-se principalmente ao desenho, às gravuras, às têmperas e à pintura. Ele nasceu, inclusive, aqui na cidade de Fortaleza, no ano de 1922, o mesmo ano da Semana de Arte Moderna, que aconteceu no eixo do Sudeste brasileiro e foi, inclusive, responsável por inaugurar o movimento modernista dentro do território brasileiro. Importante também mencionar que o Antônio Bandeira ele começa seu percurso artístico ainda na infância, no Colégio Cearense, onde desde cedo ele foi muito estimulado para a produção e criação artística. Ele cresce rodeado pela fundição onde seu pai trabalhava e vendo todas aquelas ligas metálicas serem formadas, vendo aqueles metais serem derretidos, aquelas misturas, explosões e faíscas acontecendo, o Antônio entende aquilo como um grande pontapé para a sua formação artística, principalmente porque suas obras, ele mesmo relata que se tratam dessa mistura de sentimentos, de experiências de vida e esse grande acúmulo do que foi a sua trajetória em vida. Ele chega também a mencionar, segundo suas próprias palavras, que vendo derreter ferro ou bronze, ele aprendeu muito. E ele mistura emoções em cadinhos iguais ao de seu pai, onde na verdade o cadinho se trata de um recipiente onde os metais são depositados. Então a gente pode entender a pintura dele mesmo como essa grande mistura, né? Esse grande depositar de emoções em vários cadinhos, até que todas essas emoções, todos esses sentimentos e sensações, elas sejam colocadas de modo a se entrelaçar e de modo também a explodir de uma maneira pessoal para cada pessoa que tem contato com suas obras. Por ser um multiartista, o Antônio também começa ainda na sua adolescência, quando ele se muda para o Rio de Janeiro e tem contato com outros tipos de arte que até então ele não tinha tido esse contato, ele passa também a se destacar e a adentrar nesses outros universos, nessas outras correntes e vanguardas artísticas, tanto que em toda a sua carreira a gente consegue ter dimensão de que sua obra ela vai trabalhar bastante com as vanguardas do expressionismo, do abstracionismo e também do figurativismo. E é ainda nesse período de ida para o Rio de Janeiro, de contato com essa cidade, que ele também vai começar a compreender sobre a formação de centros culturais, tanto que na cidade de Fortaleza ele chega a fundar o Centro Cultural de Belas Artes, junto com outros artistas, inclusive o Aldemir Martins, nascido no mesmo ano do Antônio Bandeira. E mais tarde, esse Centro Cultural de Belas Artes, ele vai dar origem à SCAP, a Sociedade Cearense de Artes Plásticas. Então a gente consegue compreender que o Antônio tem uma vasta pluralidade dentre tudo aquilo que ele faz, não só na arte, mas também naquilo que ele vai se enveredando, né? Se adentrando dentro da vida pessoal, dentro também as amizades e dentro também esse compreender da importância da preservação e da memória da arte cearense para aqueles que tanto estavam vivos e estavam permeando suas vidas, quanto também para aqueles que viriam em gerações futuras. Então, Anthony, de que forma o Antônio Bandeira pinta o Brasil? Então, principalmente no início da carreira, onde o Antônio estava tendo os primeiros contatos dele com essas vanguardas, já que até então ele também se caracterizava por ser um autodidata, ele começa a retratar principalmente a figura humana,
coisa que também vai permear ele até o final de sua carreira, ainda que no final a gente vá ter contato mais com o seu abstracionismo, né, por ter sido sua produção mais frequente. Mas no início da carreira era muito comum que ele pintasse principalmente figuras marginalizadas socialmente. Então a gente conseguia ver muito do retrato de bêbados, prostitutas e também outras figuras excluídas socialmente. Era algo que se fazia muito presente em sua pintura, que inclusive por ter traços muito vitais, né, traços muito cheios de energia, sua pintura também era mencionada, chegava também a ser comparada com a pintura de Van Gogh, por ter toda essa presença das cores e também por eles terem um traço carregado de energia e de singularidades. Então é a partir dessa figura humana que posteriormente ele também vai ingressando em outras correntes artísticas, especialmente ao se mudar para Paris. E quando ele chega a pintar o abstracionismo, a gente consegue perceber que toda a cidade, não só Fortaleza, mas também as cidades pelas quais ele passava, o que inclusive também chama a atenção para um outro ponto da vida dele, né? Que era o ponto de ser uma pessoa que gostava muito de conhecer novos lugares e de manter uma relação muito próxima com a família, mesmo tendo essa distância geográfica. Então, era muito comum que ele, mesmo distante, ainda mandasse cartões postais para a família dos lugares onde ele frequentava ou visitava. E aí, nessa transição, nesse período de tempo em que ele começa a ingressar nas outras correntes artísticas, especialmente o abstracionismo, a gente vai notando que na pintura dele, essa cidade, esses lugares, eles vão se configurando de uma forma muito próxima, de uma forma muito imbricada, muito familiar, mesmo que se tratassem de lugares em que muitas vezes fossem lugares difíceis de serem mencionados ou de serem colocados, como nessa pintura ele retrata determinado lugar. A gente consegue compreender mesmo como essa grande explosão, né, como esse imbricar, como esse grande abraço que ele dá em todos os elementos da cidade, especialmente elementos que fizeram parte de sua vida, de sua trajetória, como as redes, como os animais, como elementos característicos mesmo do Nordeste e da paisagem de Fortaleza, mas que depois vão se ampliando para as novas experiências de vida. Então tudo é muito bem condensado, tudo é muito bem apresentado de uma maneira que, por exemplo, em Cidade em Festa, a gente tenha o retrato de uma grande metrópole como Fortaleza, de maneira também a perceber os outros elementos que caracterizam uma metrópole, como o intenso fluxo de pessoas, de mercadorias, de comunicação. Então tudo isso, que não se aplica também somente à cidade de Fortaleza, mas também às outras metrópoles, é um grande misturar que ele retrata. A gente vai ter nessa pintura dele características como o uso de cores tanto serenas, como também cores mais explosivas, como por exemplo na obra Cidade Queimada pelo Sol, que também é outra obra que vai retratar a cidade, mas que vai ter uma grande diferença, principalmente nas cores de Cidade em Festa. E é através dessas obras também, que retratam a cidade, que ele vai criar muitas texturas, que ele vai criar muitas outras cores, talvez até cores que não sejam vistas convencionalmente, né? Por também ter essa influência da mistura, da aproximação. E ele vai pintando mesmo essa paisagem brasileira e do mundo afora como esse grande mundo em que todas as coisas estão conectadas. Anthony, agora fala um pouquinho sobre a aproximação e a assimilação do artista com a linguagem internacional da arte abstrata. Olha, antes de tudo, acho importante a gente falar um pouco sobre a arte abstrata. A arte abstrata, assim como quase todo tipo de arte, ela sempre existiu. A diferença é que lá depois da Segunda Guerra Mundial, depois de toda a Europa estar num profundo momento de crise e também toda a humanidade está passando por um período muito grande de desesperança, depois de 2 grandes guerras, depois de perceber que de grandes avanços científicos e tecnológicos, na verdade, não terem mostrado para o mundo, né, trazido para o mundo essa grande paz e esse grande momento de euforia e prosperidade, né, esperada por todos os povos. Então, há uma quebra muito grande de expectativa
e também da própria esperança que essas pessoas tinham. E aí, o que acontece é que a arte abstrata ela começa a ganhar muita força nesse período, principalmente por se tratar de uma arte muito voltada para a subjetividade das pessoas que as pintam e também das pessoas que estão a observando. Essas subjetividades, que inclusive eu acho que é um ponto central de toda a arte, é esse acesso à subjetividade e também a essa compreensão de que as pessoas elas vão sentir de formas diferentes. Se eu pegar um mesmo quadro e levar para uma sala de pessoas e pedir que cada uma delas me fale aquilo que elas conseguem perceber naquele quadro, seja perceber através do olhar ou de sensações que aquela obra desperta, eu vou ter muitas respostas diferentes. E ainda que eu vá ter respostas semelhantes, respostas talvez até iguais, ainda assim vai ter uma coisa ou outra que vai diferir ali. Então, eu acho que essa é a parte mais intrigante e fascinante da arte, que cada pessoa vai ter sua percepção única, até porque as pessoas passam por experiências muito únicas. E a arte é uma coisa que ela tira essas experiências de dentro do ser humano e ela escancara também para as outras pessoas. E aí, dentro da arte abstrata, que é uma arte muito voltada para essas subjetividades, a gente vai ter a pintura do Antônio, que passa a ser o principal nome da arte abstrata aqui dentro do Brasil e que vai estar pintando tanto a cidade quanto também outras figuras, né? Figuras humanas, figuras também que muitas vezes se misturam dentro daquilo que seria a figura humana e a figura da cidade e fica talvez até um pouco difícil de reconhecer, mas ele traz nesse caráter artístico dele essa aproximação. E essa arte abstrata, que vai ganhar força principalmente na Europa, é algo que o fisga muito a partir do momento em que ele tem contato, em que ele forma coletivos artísticos e que ele tem esse momento também de entender o local onde ele estava residindo naquele momento e se até então muitas coisas o tinham atravessado enquanto ele morava na cidade de Fortaleza, depois mudando-se para o Rio de Janeiro, na Europa é um outro contexto. E também por ter sido muito influenciado pelo contexto que se estava ocorrendo naquele momento, naquele lugar do mundo, ele vai trazendo essa aproximação com a arte abstrata, né? Essa realmente transição de uma arte mais expressionista, de uma arte que ainda retratava a figura humana de uma maneira não fiel, mas de uma maneira próxima daquilo que se tem como realidade. Ele vai fazendo, né, essa mistura, ele vai transformando e aí a gente vai tendo tudo isso dentro daquilo que se entende como arte abstrata, entendendo também que ele vai ter nomes como Paul Klee, enquanto uma pessoa que era de grande inspiração para a sua arte. Então, através disso, através desses retratos, a gente vai conseguindo entender como que ele vai se aproximando dessa arte abstrata. Já se sabe que o Antônio Bandeira é um artista super influente para a nossa universidade. Tem alguma curiosidade do artista que você gostaria de mencionar? Uma curiosidade é que, além de ter sido um artista plástico, o Antônio Bandeira também foi um poeta. E, dentre suas produções literárias, existe um livro chamado Bandeira, Verso e Traço, que reúne várias de suas poesias, inclusive alguns desenhos também. E esse livro, ele vai trazer muitas produções literárias que a gente conhece hoje em dia e que, inclusive, se relacionam diretamente com suas pinturas, né? Chegando muitas vezes algumas a terem relações com os títulos que são escolhidos para as obras. Então, tem essa ligação entre sua produção artística, enquanto pintor, desenhista, enquanto artista plástico no geral e artista visual, e também vai ter essa relação muito forte com aquilo que ele escrevia, suas poesias, sua produção literária. E para finalizar o nosso episódio sobre o Antônio Bandeira, eu gostaria que você falasse para a gente uma proposta de mediação interativa, que as pessoas podem ter acesso durante uma visita presencial ao MAUC, com a intervenção do Núcleo Educativo.
Então, nas propostas de mediação, entendendo também o museu como um espaço em que pessoas individuais ou grupos de visitantes vão ali em busca de ter contato com as obras e também de aprender mais sobre a história da arte cearense, brasileira, mundial, de todo esse conjunto artístico, a gente compreende a importância de realmente acontecer uma troca de experiências, de aprendizagem com essas pessoas, ao invés de ser só um momento em que a visita possa acontecer como um monólogo. Então, para isso, são pensadas muitas estratégias dentro do núcleo educativo para que a gente consiga receber essas pessoas da melhor maneira possível e também estimulando elas a falarem, a se expressarem dentro do museu, entendendo que é um espaço e que elas podem e devem ocupar aquele espaço. Para a Sala Antônio Bandeira, algo que é muito pensado é essa relação das pessoas com a produção literária do Antônio. Isso é dado de medida que muitas vezes os mediadores, eles mostram a poesia, eles leem, eles declamam a poesia para os visitantes e a partir disso a mediação tem início pensando também na relação das pessoas com aquelas obras, fazendo perguntas estratégicas, como, por exemplo, sentimentos e sensações que são despertados através daquela pintura, formando um mapa de palavras também para entender quais são os pensamentos mais recorrentes, pedindo para que os visitantes descrevam em uma palavra, se possível, ou em mais também, dando essa liberdade para eles de falar aquilo que eles pensam, ou o primeiro contato que eles tiveram com a obra do Bandeira, qual foi a sensação que ficou, qual é aquela coisa que fica mais forte. E aí é um momento também para as pessoas entenderem sentimentos que muitas vezes são deixados de lado nessa correria do dia a dia. É realmente uma sala em que as pessoas podem parar aqueles pensamentos, aquelas atividades mecanizadas e terem uma percepção também para si, para os sentimentos que as envolvem, para as experiências de vida que permearam tanto o Bandeira e que ele também passa aquilo através da pintura dele. Claro que tocando as pessoas de maneira muito diferentes, né? Então é pensado que tem essa relação com a poesia e que também seja estimulado a criação artística através de desenhos e através também de materiais não convencionais para esse desenho, já que o Bandeira não utilizava sempre o pincel convencional em todas as suas obras. Então é estimulado que as pessoas, ao fazerem essas criações artísticas na Sala Antônio Bandeira, elas também utilizem materiais diversos, muitas vezes até encontrados na natureza ou nos arredores de um museu. Esse foi o nosso episódio de hoje sobre o Antônio Bandeira. Fica o convite para você visitar o museu presencialmente, é muito importante ocupar esse espaço. Obrigada, Antônio, por ter participado da entrevista. Foi muito bom ouvir suas colaborações. Eu que agradeço pelo convite, pela escuta e pela partilha. Agradeço a você, Madu, a todo mundo que está por trás desse projeto incrível. É muito importante a gente estar conseguindo chegar em mais pessoas, né? E também ter esse momento, desse espaço do dia para falar sobre artistas que são parte do nosso cotidiano, são parte da nossa história enquanto pessoas brasileiras. Agradeço também a você que está ouvindo e, mais uma vez, muito obrigado. Então é isso. Obrigada por nos ouvirem até aqui e espero que as informações trazidas tenham sido relevantes. Contamos com a sua audiência para o próximo episódio. Até a próxima!